Paulo, quando escreve, eu já falei sobre isso várias vezes, Paulo, quando escreve essa carta para os irmãos de Roma, ele ficou sabendo que ali havia um grupo de cristãos, essa congregação estava crescendo, mas ele ainda não tinha conhecimento, ou melhor, ele não tinha contato com esse grupo de pessoas, mas ele fica sabendo então, que ali havia um grupo de cristãos, que havia, ou que estava crescendo ali naquela localidade. E nós estamos vendo que Paulo, ele vai então passar algumas instruções àquele grupo de pessoas. Sabe, querido, quando a pessoa ele se converte, é um novo convertido. Terça-feira na célula, a gente olhava, né, desejo enorme, o olho dele, todo mundo sabe que, né, o nosso Clerim, né, aquele policial Clerim, nosso vizinho, ele está com a sede de conhecer a palavra, ele frequenta a nossa célula, já é um crente em Cristo Jesus, o Senhor encontrou, querido. Então, e a gente vai falando ali, se olha no olho dele, né, a Marta já teve um momento com ele lá, né, Marta? Não? As duas, terça-feira você não foi, são 2 vezes que ele já está indo, então quer dizer, ele já está frequentando, e dizer que daqui a uns dias ele está mudando para cá, que eles estão em Vitória, a esposa também vai começar. Então, querido, você olha ali aquele desejo enorme de conhecer a palavra de Deus, e então é preciso, querido, de pessoas orientadas, pessoa que de fato tem esse amor no coração, que ama o Senhor, que ama fazer a obra do Senhor, pessoa que não quer aproveitar da bondade, aproveitar desse momento para enganar as pessoas. Então, querido, esse momento é um momento assim muito bom e perigoso ao mesmo tempo. Por isso, precisa então a igreja, precisa das pessoas que de fato servem a Deus, pessoas cristãs de verdade, aquelas pessoas sinceras. É preciso então, querido, né, tomar conta dessas pessoas. Foi domingo à noite, se eu não me engano, eu preguei, né, sobre Cornélio. E ali, querido, era uma outra linha que eu peguei, mas para quem pôde perceber naquela palavra, Cornélio estava ali, apesar de Cornélio não ser um crente ainda, ele não tinha uma religião, mas a Bíblia fala que ele orava a Deus. Não sabemos como era a oração dele, mas ele tinha, né, o hábito sempre de falar no nome do Senhor, ele orava ao Senhor, a ponto de Deus mandar um anjo então até Cornélio. Mas o que me chamou a atenção foi quando ele teve um encontro com Pedro. Preste bem atenção, querido, a partir do momento, naquele momento que Cornélio encontra com Pedro, Cornélio estava com tanta ansiedade, com tanta sede de saber o que Deus tinha para ele, que diz a palavra que Cornélio dobrou o joelho na presença de Pedro, se prostrou-se aos pés de Pedro. E Pedro, sendo um cristão verdadeiro, ele pega então e diz para Cornélio: levanta, porque eu sou homem igual a você, eu sou pecador igual a você. Então preste bem atenção, querido, que essa vontade, essa fome de conhecer a palavra aqui, é um grupo de novos cristãos que estão crescendo lá em Roma. E Paulo então vai passar umas orientações para eles, para mostrar de fato, querido, como cultuar a Deus, de que forma as pessoas devem então cultuar ao Senhor. Primeiro Paulo vai dizer o seguinte: meus irmãos, digo a vocês o seguinte, vocês precisam apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De acordo com a lei, né, todo mundo sabe, ao sacrificar
assim, quando o sacerdote ia fazer um sacrifício ali de um animal, a Bíblia vai dizer então que primeira coisa ele matava aquele animal. Segundo, diz a palavra que ele cortava aquele animal em pedaços e colocava sobre o altar. E depois ele tirava fogo naquele animal. Então, querido, é algo ali extraordinário. Então Deus, mesmo no Antigo Testamento, quando nós vamos ver daqui a pouco alguns capítulos ali, mesmo no Antigo Testamento, Deus deixa bem claro que a obediência do coração é muito melhor do que o sacrifício. Então Deus, já no Antigo Testamento, aonde já fazia-se o sacrifício, Deus ele falava, olha, eu prefiro a obediência do que o sacrifício. Então, querido, mostra que ainda hoje há pessoas que fazem alguns sacrifícios, não às vezes sacrifício de animais, talvez existe aí algumas denominações, né, que a gente sabe, mas infelizmente dentro de algumas igrejas que se diz ainda evangélica por aí, faz alguns tipos de sacrifício, querido, que sacrificam a vida das pessoas, e as pessoas por essa sede de buscar algo, por estar passando por um momento difícil em sua vida, acaba então cedendo a essas pessoas e fazendo tais sacrifícios. Então Paulo está orientando que não é o sacrifício, Deus não agrada do sacrifício. Então Paulo mostra para esses grupos de romanos e mostra para todos nos dias de hoje qual tipo de culto que agrada ao Senhor. Então Paulo está orientando a eles o seguinte: não precisa mais, a partir do dia que vocês se renderam a Cristo, a partir do dia que vocês se converteram a Cristo, a partir do momento que vocês aceitaram Jesus como único Senhor e Salvador da vida de vocês, não precisa mais fazer as mesmas práticas que vocês faziam. Agora há uma mudança, querido. Todas as pessoas que aceitam Jesus, que se converte, que se rende a Cristo, ele passa por uma transformação. E Paulo está falando o seguinte: vocês foram transformados, agora não precisa mais fazer tais sacrifícios, porque Cristo já fez o sacrifício por vocês. Cristo foi o Cordeiro, aí João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo foi na cruz e fez o sacrifício por mim e por você. Então não precisa mais de fazer nenhuma penitência, não precisa mais de fazer nenhum sacrifício. Então, querido, Paulo está orientando essas pessoas. Eu fico imaginando se Paulo pudesse escrever uma carta para as igrejas evangélicas hoje, ele ia escrever o seguinte: ele ia repetir as mesmas cartas e enviar para algumas igrejas evangélicas. Ele ia mandar novamente dizendo para algumas igrejas para que eles pudessem então parar de fazer tais rituais dentro da igreja. E isso, querido, está levando muitas pessoas, que não têm o conhecimento da palavra de Deus, pessoas que não têm um compromisso, até você olhando, você até imagina que essa pessoa tem sim um compromisso com Deus, mas ela deixou então se levar por essas fábulas, essas pessoas que oferecem então esse tipo de ajuda, dizendo toma lá, me dá cá, e Deus não trabalha dessa forma, Deus não age dessa forma. Paulo então está advertindo, está falando, Jesus Cristo, ele foi na cruz do Calvário e fez o sacrifício por nós. Ele foi o Cordeiro. Então vocês não precisam mais de colocar no altar, levar um cordeiro, sacrificar o animal, não precisa mais fazer isso. Então Paulo vai orientar eles de uma forma extraordinária. Assim então ele está dizendo, assim, querido, como o cordeiro, primeiro nós vimos ali, eu falei, que o animal ele era morto.
Então Paulo está dizendo o seguinte, que nós devemos apresentar a Deus como sacrifício o quê? Vivo. Não precisa matar um animal. Então como assim, Renildo? Ele está dizendo para os romanos o seguinte: tudo aquilo que vocês faziam no passado, tudo isso que vocês faziam então, o sacrifício do animal, todo esse ritual, tudo que vocês faziam com alegria, vocês devem fazer para Cristo, mas não dessa forma. Eu fico pensando o seguinte, Paulo dizendo para eles o seguinte: vocês devem depositar, vocês devem fazer o seguinte, a mesma energia que vocês tinham para fazer o ritual, a mesma energia que vocês tinham de pegar o cordeiro, um animal, matar, derramar o sangue ali no altar, assim também vocês devem fazer com a vida de vocês. Vocês devem, primeira coisa, precisa morrer dentro de vocês a vontade própria, o egoísmo. Precisa matar dentro de vocês a ignorância, todo tipo de coisas que não agrada ao Senhor, a sua vontade própria, você deve matar isso dentro de vocês. Segundo, ele fala o seguinte: assim como o sangue era derramado no altar, vocês precisam derramar a vida de vocês no altar de Cristo. Sim, assim, querido, como o sangue do Cordeiro, que eles faziam o sacrifício, era derramado no altar, nós precisamos fazer a mesma coisa com a nossa vida, nos derramar no altar do Senhor. Nós precisamos fazer com amor, querido. Nós não podemos fazer por obrigação. Nós não podemos fazer a obra do Senhor, servir o Senhor por causa de uma obrigação. Ou porque eu tenho medo, se eu não for, se eu não fizer isso ou aquilo. Não, querido. O Senhor quer que nós venhamos a servir Ele de coração, com sinceridade, nos derramar ao altar do Senhor. Sacrifício, fazer culto de ação de graça, louvar, adorar o Senhor. Esse sacrifício vai mais além do que um culto, querido. Sacrifício é matar a sua própria vontade. Sacrifício, querido, não é aquilo que você faz contra a sua vontade, mas você faz com amor. Preste bem atenção que o cordeiro, ele não era pego lá no pasto e levado até o sacerdote com tristeza, não. O cordeiro, ele era pegado ali, ele era pego ali depois que nascia, ele era cuidado. Em alguns casos, eles cuidavam então daquele cordeirinho. Ali tinha tudo, ali um processo. Eles depositavam o amor naquele animal, querido, e quando então eles iam entregar ao sacerdote, querido, praticamente eles estavam entregando uma parte da sua vida, é como se fosse um filho, entregando um filho para ser sacrificado. O amor que eles tinham por aquele cordeiro, ao entregar então o sacerdote, querido, preste bem atenção, então eles faziam isso, querido, mas o coração doía, mas não porque fazia contra a vontade, mas sim porque ali eles estavam depositando no altar de Cristo, sim, algo de muito valor para eles, algo de muito valor para Deus. Quando nós vamos apresentar, querido, o nosso culto ao Senhor, não pode ser apenas um culto, mais um culto. Não podemos estar aqui hoje, nessa quinta-feira, apenas para ter mais um culto, um ritual de culto. O que é culto? Culto, nós estamos cultuando ao quê, querido? Nós estamos cultuando ao Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Então nós precisamos fazer com alegria, não por tristeza, não com, eu estou cansado, eu estou aqui apenas por obrigação. Não, nós estamos cansados sim, mas Senhor, eu tenho o prazer de cultuar o Senhor, mesmo cansado. Eu não estou aqui por obrigação não, Senhor, eu estou aqui porque eu te amo.
Eu estou aqui porque eu sou grato ao Senhor. Eu estou aqui porque, Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. Eu não estou aqui, Senhor Deus, a troco de nada. Eu não estou aqui só porque o Senhor me concedeu vida. Não, 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 Senhor. Eu estou aqui, Senhor, porque eu passo por dificuldade, sim. Eu estou aqui, Senhor Deus, passando por dificuldade, mas eu estou aqui porque eu te amo. Nós temos que mostrar esse amor a Jesus. Nós temos que fazer isso, querido. Não podemos cultuar apenas, porque cultuar todo mundo vai cultuar, todo mundo faz cultuar tudo quanto é tipo de coisa é culto, você vai adorar isso é culto, você vai fazer um ritual é culto, mas nós estamos cultuando a quem? Não é qualquer coisa, nós estamos cultuando o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, amém? Então por isso, querido, não podemos fazer de qualquer jeito. Então por isso que Paulo fala, irmãos, olha, agora vocês não são mais, agora vocês não podem viver no passado, a vida de vocês agora, ela foi transformada, Jesus transformou a vida de vocês, agora vocês precisam entender isso, agora não precisa de sacrifício, querido, preste bem atenção, querido, eu não vou na igreja batista não, porque na igreja batista não tem cura, eu não vou na igreja batista não, porque na igreja batista não tem revelação, lá o pastor não me revela, eu não vou na igreja batista, mas eu vou na igreja tal, porque lá tem revelação, eu vou na igreja tal, porque lá tem cura, querido, aqui não tem revelação, aqui não tem cura, mas tem a presença viva de Jesus, amém, irmãos? Tem a presença viva de Jesus, e muitas vezes as pessoas não estão procurando a presença de Jesus, muitas vezes as pessoas não estão procurando a Jesus, mas estão procurando aquilo que às vezes Ele pode oferecer. Por que, Renildo? Talvez às vezes, porque nem tudo que as pessoas recebem vem de Deus, querido. Nem tudo que você vê acontecer não vem de Deus. Por isso temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Então Paulo está orientando e falando, vocês precisam então cultuar ao Senhor, vocês precisam fazer sacrifício vivo, santo, olha aqui que ele fala, santo e agradável, o culto que nós prestamos a Deus, querido, é mais forte, a palavra que nós estamos ouvindo aqui, é mais forte do que aquilo que você imagina. Paulo está falando assim, olha, vocês precisam apresentar o vosso corpo, nosso corpo, querido, meu, seu, a Deus como sacrifício vivo, mas ele está falando santo e agradável, que é o vosso culto racional, não é um culto bagunçado, culto racional, não é um culto bagunçado como você vê por aí. Não é aquela muvuca, não é aquele blá blá blá, mas é aquele culto onde as pessoas estão contritas com o Senhor, que o coração está ligado ao Senhor, que o pensamento, que a mente está ligada ao Senhor, aí você sente a presença do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? O nosso culto precisa agradar a Deus, porque senão vai tornar-se apenas um ritual que nós estamos fazendo todas as vezes que nós nos encontramos nesse prédio. O nosso culto tem que ser um culto que agrada ao Senhor, agradável ao Senhor. Então, querido, quando o animal ele era depositado no altar, diz a palavra que o sacerdote cortava aquele animal em pedaços. Em cima da lenha era colocado. Então preste atenção que ali ele fazia todo o processo. Não é diferente do culto que nós estamos prestando ao Senhor. Nós somos agora, querido, nós somos o sacrifício vivo a Deus. Por isso preste bem atenção. Quando então ele colocava aquele animal, ele tacava fogo naquela lenha, e diz a palavra então que a fumaça subia, e tocava o quê? As narinas do Senhor, aquele cheiro agradável, porque se era feito de bom coração, de
de bom grado ao Senhor, diz a palavra que a fumaça, o cheiro daquele animal que era queimado naquele altar, tocava as narinas do Senhor, e ele recebia então aquele sacrifício. Se o nosso louvor, a nossa adoração não for sincera, não toca o coração de Deus. O nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto tem que ser um culto sincero, para que venha tocar então o coração, subir até o coração de Deus. Se a Bíblia fala que precisa subir ao coração de Deus, querido, significa que nós precisamos descer. Significa que precisamos descer cada vez mais. Com exaltação, a nossa adoração não vai chegar ao coração de Deus. Temos que entender que tudo que acontece, os milagres, tudo que quando nós oramos ao Senhor, querido, quando nós falamos com Deus, que Ele libera, que Ele ministra a cura sobre a vida das pessoas, temos que entender, quem fez foi Ele, não foi o homem. Hoje está um negócio complicado. Eis que eu te mando, eis que eu determino. Aonde está a humildade, querido? Aonde está a humildade, se na Bíblia está dizendo, Senhor, faça a tua vontade. Faça, Senhor, a tua vontade, Senhor, não a minha. O próprio Jesus orou a Deus quando ele pede, passa de mim, se for possível, passa de mim esse cálice, mas depois ele fala, Senhor, Pai, mas faça conforme a tua vontade. E quem somos nós para determinar alguma coisa? Aonde está a humildade desse povo? Querido, preste bem atenção que ainda dentro de algumas determinadas religiões há esse tipo de sacrifício, talvez não de animais, mas ainda fica levando as pessoas a viver num ritual. E Paulo está falando, não precisa mais de fazer esse tipo de coisa. Sabe, querido, o que precisa de mim, de você? O que Deus pede de mim, de você, é apenas a obediência. Temos que ser obediente a Deus, temente a Deus, fazer a vontade de Deus, servir a Deus, e permitir que Ele venha transformar, permitir que Ele venha mudar a nossa vida, de dentro para fora, jogar aquilo que não agrada ao Senhor, jogar aquilo para fora. No Antigo Testamento, querido, Deus já falava que não agradava. Ele falava o seguinte, olha, eu prefiro a obediência do que o sacrifício. Em 2 Samuel, em 1 Samuel 15, hoje eu tenho que me virar aqui porque estamos sem a nossa irmã, mas deixa eu procurar aqui, 2 Samuel, não, é 1 Samuel, 1 Samuel 15, versículo 22. 1 Samuel 15, versículo 22. Olha o que diz sobre o sacrifício. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que a obediência é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura do carneiro, do cordeiro ou carneiro. Então preste atenção que ele próprio está falando, Deus está usando o próprio Samuel, o profeta, para dizer, é melhor, o Senhor tem prazer em holocausto? Será que o Senhor tem prazer em holocausto e sacrifício? Ele está dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar, querido. Então preste atenção que a obediência agrada ao Senhor, não é uma troca de favor.
Não é dizer, olha, você me dá isso, que Deus vai te dar isso. Não, querido, nós temos que pregar a palavra do Senhor, alertar essas pessoas para sair fora desse negócio. Não é o sacrifício, não é troca de favores. Deus não trabalha dessa forma, Deus não age dessa forma. Não, querido. Ele fala mais. Salmo 40, versículo 6. Vamos lá. Salmo 40, versículo 6. Temos que usar a Bíblia. 40, versículo 6. Sacrifício e oferta não queimada aos meus ouvidos abristes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Vamos lá para... Deixa eu ver aqui, acho que é Amós. Vamos ver aqui, acho que é Amós. Onde é que está Amós? Amós está por aqui. Amós 5:22, não, 21, deixa eu ver se é o 21. Sim, 21. Vamos ler o 21 também, Amós 5:21. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. Será que você já viu por aí afora algum tipo de festa? De algumas festas de ritos, em algumas determinadas denominações? Sabe, querido, essas festas de rituais que são feitas por aí, a Bíblia está dizendo através do profeta Amós, Deus está dizendo que Ele não agrada desse tipo de festa, Ele não agrada desse tipo de festa, não dão prazer a Deus, isso não é culto a Deus, esse tipo de culto, não, Ele está falando, esse culto não é para mim, vocês estão fazendo isso, estão fazendo à toa, esse culto não é, eu não sinto prazer nesse tipo de culto. Por quê, querido? Porque não está cultuando a Deus. Preste bem atenção, querido, que às vezes faz festa em nome de outra pessoa, mas não está festejando a Deus, querido. Ele está falando, não me agrada, não sinto prazer nesse tipo de festa. Então, querido, precisamos pregar a palavra sim, precisamos dizer, isso não está certo, Deus não agrada desse tipo de festa, Deus não agrada desse tipo de culto, o culto que agrada ao Senhor, é um culto sincero, diretamente a Ele, somente a Ele e para Ele. Querido, nós temos que dizer o seguinte, nós estamos aqui, sim, para combater essas coisas, não ir contra a pessoa, mas nós precisamos deixar a palavra de Deus como ela é. O 22 ele fala, e ainda que me ofereçais holocausto e oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atenderei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos, eu não agrado dessas coisas. Então não adianta, querido, fazer tipo de festa, dizendo que é para tal coisa, para tal pessoa. Deus não está atendendo esse tipo de festa, não agrada ao Senhor. A festa, o que agrada ao Senhor, é quando nós fazemos para Deus, é quando nós oferecemos a Deus, é quando nós damos honra, glória, louvor, adoração, somente para Deus. Então Paulo está falando o seguinte, irmãos, romanos, vocês não precisam fazer mais esses ritos, agora o culto tem que ser feito para Jesus, para Deus, nós cultuamos a Deus, nós vamos diretamente a Deus. Versículo
ou melhor, capítulo 2, versículo 2, ainda de Romanos 12. E ele está falando, depois que vocês então entenderam isso, a partir do momento então que vocês estão entendendo que vocês precisam cultuar a Deus com o vosso corpo, vocês precisam entender o seguinte, que vai haver uma transformação na mente de vocês. Vocês vão entender algo extraordinário, sobrenatural acontece na vida daqueles que realmente passam a cultuar a Deus. A recompensa de Deus para nós, Deus nos recompensa, querido. Deus faz algo na nossa vida extraordinário. Paulo vai dizer no versículo 2, e depois então que vocês entenderam isso, eu dou mais um conselho a vocês, para que vocês então, não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem planos bons e agradáveis e perfeito para os seus filhos, querido. Paulo está dizendo praticamente com essas palavras, meus irmãos, não se conformeis com o que está acontecendo em sua volta. Está falando para nós nos dias de hoje, para que nós não venhamos a conformar ou imitar as coisas desse mundo, apesar que nós vivemos no mundo. Mas uma vez então, que nós saímos da prática mundana, daquilo que nós fazíamos lá no mundo, Paulo está dizendo, agora, querido, vocês precisam experimentar algo perfeito que vem de Deus, porque Deus tem um plano perfeito e agradável para cada um de vocês. É isso que Paulo está falando. A partir do momento que vocês se renderam a Cristo, que vocês se renderam a Jesus, agora vocês vão experimentar algo extraordinário. Essa é a recompensa que nós temos, querido. Nós passamos então a saborear, experimentar aquilo que Deus tem de bom para nós. E Deus, querido, tem um plano perfeito e agradável para cada um de seus filhos. Ele quer que nós tenhamos, que nós nos transformemos os nossos pensamentos, que nós venhamos a passar por uma renovação, e que vivemos para obedecê-lo e honrá-lo. Assim então, é isso que Deus está querendo de nós, que nós passamos então a obedecê-lo, que nós venhamos a obedecê-lo e além de tudo, honrar a Ele. Que tipo de honra, querido, nós estamos dando a Deus? Se nós estamos, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso clamor está sendo diretamente, somente para Ele, nós estamos honrando a Deus, amém? Então por isso, você que está em casa, quero dizer para você, que você precisa entender uma coisa, que você precisa dar honra, glória, louvor, adoração somente a Deus. A Bíblia diz que não adianta você fazer sacrifício, a Bíblia diz que não adianta você subir escada de joelho, não adianta se cortar, não adianta fazer isso, não adianta fazer aquilo, querido, porque não vai agradar a Deus. O que vai agradar a Deus é a sinceridade, a verdade, é o amor verdadeiro, a Deus. E nós precisamos então permitir que Deus venha transformar a nossa vida. Sim, querido. Porque às vezes nós não temos a vida transformada, muitas pessoas não têm a vida transformada, porque eles não permitem que Deus venha agir em sua vida. Então fica ali apenas, pessoas dizendo que é de Deus, mas não tem a vida transformada, porque a Bíblia fala que todos aqueles que aceitam Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, querido, ele não é mais a mesma pessoa. Ele tem a sua vida transformada, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele vai transformar a nossa vida, amém? Todos que têm o Espírito Santo de Deus, têm a vida transformada, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo dele, é morada dele, então nós precisamos entender isso. Então,
Eu quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia também em Romanos 6,12. É só vir a trazer um pouquinho para trás aí, você vai ver Paulo dizendo. Romanos 6, versículo 12. Ele diz o seguinte. Olha o que ele fala. Para os mesmos romanos. Ele está dizendo para eles o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua consciência. Então ele está falando assim, ó, não deixe que venha reinar em vocês o pecado em vosso corpo. Sim, querido, nós não podemos deixar, se eu estou fazendo alguma coisa pecaminosa, alguma coisa que aborrece a Deus, eu sei que o meu corpo pertence ao Espírito Santo de Deus, que pertence, é morada de Deus, eu não posso deixar que o pecado venha reinar nesse corpo. Então eu preciso buscar algo de Deus para que Deus possa então me limpar desse pecado. Eu preciso procurar o Senhor o mais rápido possível, pedir ajuda, socorro a Deus, para que o Senhor venha então me transformar a minha vida. E o versículo 12 e o 13, vamos ver o 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Querido, ele está falando, não tampouco apresentei os vossos membros, o nosso corpo, querido. Cada membro, cada parte do nosso corpo, não podemos apresentar por instrumento de iniquidade, mas nós devemos apresentar a Deus. Olha como é que é sério. Paulo está então instruindo esse grupo de cristãos que estava crescendo ali. E por isso, querido, que eu falei que se Paulo hoje fosse escrever, aparecer novamente, pudesse escrever novamente, ele ia escrever e enviar para muitas igrejas. Porque, querido, está crescendo muita heresia, muita coisa errada. Muitas pessoas se acomodaram e estão deixando o pecado tomar conta de sua vida. Parece que as pessoas estão afastando, eu não sei o que está acontecendo, mas estão esfriando, estão se acomodando no pecado, está deixando que o pecado venha tomar conta, e o pecado acaba entristecendo o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala, não aborreceis o Espírito Santo. Não aborrece, querido. Não faça isso porque vai fazer muito mal a você. Versículo 19, olha o que ele fala. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir de imundícia e de maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servir de justiça e para a santificação. Quer dizer, se você, quando estava lá no mundo, se você, quando fazia tudo errado, você fazia com prazer as coisas desagradáveis ao Senhor, aquilo que é imundícia para Deus, e você praticava isso, Paulo está fazendo. Por que agora você não faz para Deus com a mesma energia que você fazia as práticas do mundo? Você ia para o forró, você dançava até 1h, 2h da manhã, ou virava à noite. Por que você não tem mais essa energia para servir a Deus? Sirva a Deus com o mesmo ânimo que você servia o mundo, então passa a servir a Deus com a mesma garra, com a mesma energia. Chegava 2h, ou o dia amanhecia, lá na rua, nos bailes, e por que para ficar 1h para servir a Deus é um cansaço? Por que não pode então ficar pelo menos mais tempo servindo, fazendo a vontade de Deus? Será que de fato então nosso culto é agradável a Deus? Agrada a Deus? Então Paulo está falando. Com a mesma intensidade, com a mesma energia que você faz lá fora, faça para Deus.
Por que para fazer para Deus tem que escolher alguns minutinhos, tem que fazer por obrigação? Ninguém pode fazer nada para Deus com obrigação. Por isso eu falei no início, o culto que Paulo está falando, o culto que agrada a Deus, tem que ser um culto verdadeiro, um culto sincero. Então, querido, Paulo está falando, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir de imundícia e maldade para a maldade, vírgula, assim apresentei agora os vossos membros para servir a justiça e para a santificação. Faça com isso, faça com vontade para Deus. 1 João, agora João vai falar, não é o Evangelho de João não, 1 João 2, para a gente encerrar, 1 João 2, 15 e o 17, 15 ao 17, assim então diz a palavra do Senhor, não ameis o mundo, nem o que o mundo há, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu vou repetir, irmão. Vou repetir. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então preste bem atenção, Renilton, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Preste atenção que não está falando que Deus não ama, está falando o seguinte, não ameis, aqui João está falando assim, filhinhos, não ame o mundo. Agora preste atenção, não está falando que Deus não nos ama, Deus está falando o seguinte, aqui João está advertindo as pessoas, está orientando as pessoas, para que não ame o mundo, as coisas do mundo, porque ele está falando assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, não ame as coisas do mundo, querido. Aí ele vai falar, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora preste atenção, por que o amor de Deus não está nas pessoas que amam o mundo? Porque elas fizeram a escolha de amar o mundo. E o mundo, as coisas que não pertencem a Deus, pertencem a quem? Ao inimigo, ao diabo. Então a pessoa está amando a Deus ou amando o diabo? Então o amor de Deus não está nessa pessoa, porque ela escolheu amar o diabo. Você está entendendo, querido, que a própria pessoa que escolhe amar o mundo, e João está falando, não ameis o mundo e nem naquilo que há no mundo. Porque se você escolher amar o mundo, escolher as coisas mundanas, praticamente está dizendo assim, você não está, o amor do Pai não está em você, porque você escolheu amar o diabo. E nós precisamos amar a Deus, sobre todas as coisas. Todas as coisas. O amor de Deus permanece sobre a nossa vida. Mas eu preciso escolher amar a Deus ou amar o mundo. Se eu escolher amar o mundo, eu não amo a Deus. E a partir do momento que eu não amo a Deus, o amor de Deus também não está em mim. Porque eu escolhi amar o inimigo. Assim então, querido, diz a palavra, voltando, cara. Então Paulo está falando o seguinte, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a partir do momento que nós aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa vida ela tem que ser transformada. Nós passamos por uma transformação, como nós dizemos, né? O próprio Paulo quando usa sobre transformação,
Lá na célula nós temos falado muito isso. Significa metanoia ou metamorfose, transformação, mudança. Então, Deus, Ele muda totalmente o nosso ser, o nosso pensamento, o nosso modo de agir, o nosso comportamento, a roupa que nós usamos. Ah, Renilton, mas a Bíblia não fala sobre roupa. Querido, preste bem atenção. O mundo, tanto mulher quanto homem, olha como o mundo se veste. Não se veste. As mulheres não se vestem. O mundo não se veste. Então preste bem atenção, querido, que às vezes a igreja hoje, quando sai na rua, muitas pessoas não sabem identificar se aquela mulher é uma cristã ou não. E Paulo está falando, olha, não se conformei com as coisas do mundo. Não vai nesse alfaiate aí não, querido. Não vai nesse alfaiate aí não, e tem muitas pessoas indo nesse alfaiate do mundo. O alfaiate de que faz roupa para Cristo é diferente, para o povo de Deus é diferente. O alfaiate que faz a roupa para o mundo, ele economizou nos panos. Sim, economizou nos panos. E quando não é um pano transparente. Agora nós temos que buscar os alfaiates que faz roupa para os cristãos, querido. Não podemos conformar com as coisas do mundo. As mulheres de Cristo, as mulheres que realmente que servem a Cristo, ela se veste, ela precisa andar bem vestidas. Renilton, mas você está falando então que as mulheres precisam usar roupa cara? O que é isso, querido? Pode comprar roupa do 10. Acho que nem existe mais roupa de 10. Mas, né, careceu tudo. Mas não tem perigo. Não é roupa de marca que nós estamos falando, mulheres bem vestidas, é aquela que se tampa. Sim, e Paulo está falando, não se conformei com as coisas desse mundo, mas incrível que pareça, está difícil, está complicado, por isso que eu falei que Paulo ia escrever de novo. Está difícil, querido, não estou falando todas as mulheres não, pelo amor de Deus, hein? Tá? Pelo amor de Deus, não é nada disso que eu estou falando, mas infelizmente tem muitas pessoas que diz que se converte, se torna um cristão, se torna uma cristã, mas ainda anda com a padaria de fora, né, irmãos? Sim. Difícil, irmão. É complicado a gente falar isso aqui, mas tem que falar. Tem que falar. É complicado, irmão. Aí as pessoas do mundo olham e falam assim, poxa vida, aquela igreja lá é boa mesmo. Gostei daquela igreja. É uma igreja que me identificou. A pessoa vem, querido, mas ainda está com o mundo, ainda está dentro da pessoa. Nós vivemos no mundo. Sim, nós estamos no mundo. Mas o mundo não pode estar dentro de nós. Pessoas que ainda, querido, não passou pela transformação, é porque o mundo ainda está dentro dessa pessoa. Ela está dentro da igreja, mas o mundo está dentro dela. Ela ainda está praticando coisas do mundo. Então, querido, precisa ser transformado. A Bíblia está falando, precisamos, não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O nosso entendimento, o nosso pensamento tem que ser renovado, tem que ser transformado. Eu não penso mais como eu pensava antigamente. Eu não me visto mais como eu vestia. Agora eu sou diferente. Agora eu sou de Jesus. Agora eu não provoco os homens. Eu não provoco os homens mais. Os homens agora não provocam mais as mulheres, porque agora eu sou de Jesus. Eu sou uma mulher santa, separada. Mulheres santas e separadas, como é que mulheres santas e separadas ainda se vestem com as roupas dos alfaiates do mundo? Que santo e separado é esse? Homens santos, separados para Cristo, fazendo as mesmas loucuras que fazia quando estava no mundo. Que santo e separado é esse? E Paulo está falando agora não mais, vocês são transformados, vocês têm que entender que agora vocês são de Cristo.
Vocês são de Jesus, vocês foram separados, está crescendo agora como cristão, mostra que de fato vocês são de Cristo. E deixa Deus então transformar a sua vida. É chato, meus irmãos, é feio demais, né? Eu estou com a minha esposa, graças a Deus ela sempre se veste bem, mas, pelo amor de Deus, ali vai o pastor de braço dado com a esposa. E os homens, ó, rapaz, misericórdia, irmão, misericórdia. Está amarrado no nome de Jesus, fazer igual a Assembleia agora, está amarrado no nome de Jesus. Isso é demônio puro. Sim. Gente, tem misericórdia, pelo amor de Deus. O troço é complicado. O negócio é feio. E diz às pessoas que vai todo mundo para o céu. Salvo, está todo mundo salvo, está tudo bem, maravilha. As igrejas, muitas igrejas estão deixando acontecer, não está repreendendo. E Paulo, você acha que Paulo está deixando passar? Não está não, irmãos. A Bíblia está escrita aqui, olha. Nós não podemos deixar isso passar de liso, não. As pessoas têm que olhar para nós, olhar para os crentes, para os separados, e ver que de fato nós somos de Jesus. Não tem perigo chamar de brega, não, querido, nós somos sim, porque nós somos separados, nós somos transformados. Então as pessoas não podem olhar e falar assim, eu me identifico com aquela igreja, porque aquela igreja deixou andar com isso, deixou andar desse jeito, então eu vejo que não é pecado, então posso andar desse jeito. Querido, misericórdia, a Bíblia está falando que não pode. Todos aqueles que aceitam Jesus, ele precisa ser transformado, pensamento, atitude, modo de vestir, modo de falar, os palavreados, né? Você já pensou, vou vir com a gíria do mundo para cá e começar? Não tem como, irmão. Tudo tem que ser transformado. Tudo. Irmãos, a gente pega a Bíblia Sagrada e você começa a investigar a vida das pessoas que se renderam a Jesus. Pelo amor de Deus, irmãos, é diferente. Como é que eles foram transformados, irmãos? Houve uma mudança radical na vida deles, que eles passavam a servir a Deus de verdade. Eles fugiam das coisas mundanas. Sim, querido. Paulo vem tratando isso nas igrejas. Você pega as cartas paulinas, querido, não adianta ficar aqui querendo contar história, esse negócio de historinha, não, a Bíblia está mostrando, Paulo ele vem combatendo o pecado dentro da igreja. A preocupação de Paulo era essa, é não deixar que o pecado enraizasse no coração das pessoas. E se a gente deixar, querido, vai crescer uma igreja doente, porque o pecado vai crescer no coração das pessoas e pode levar uma igreja à ruína, à morte. Se a gente conformar com essas coisas, aceitar essas coisas, não podemos. Não podemos. Se o pastor ama realmente as suas ovelhas, ele precisa tratar disso. Sim, querido. Se nós falamos que nós amamos de verdade as pessoas, não podemos, porque fulano é meu amigo, então que amigo é esse que deixa o amigo cair no buraco e morrer para lá? Não. Quem ama, corrige. Sim. Então, querido, Paulo está falando, mas vocês precisam experimentar, experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você passa a viver a boa e a perfeita vontade de Deus, você tem a sua vida transformada. E qual será a boa, perfeita e vontade de Deus sobre a nossa vida? Você já perguntou para você isso, querido? O Senhor tem algo de bom para nós, só coisa boa, perfeito para nós. O Senhor tem planos agradáveis e perfeitos para nós. Amém? O Senhor quer ver a nossa família perfeita. Ele quer ver a nossa família feliz. Deus tem plano para nossas famílias, querido.
Deus tem plano perfeito para nossas famílias. Mas a nossa família precisa ver Jesus na nossa vida, filho. Sim. A nossa família tem que olhar para nós e ver Jesus na nossa vida. A ponto de falar realmente, o meu pai e minha mãe tem Jesus. A vida deles foi transformada. E no pior momento da vida deles, sabe quem é que eles vão buscar? Você. Sabia disso? O pior momento do seu filho, da sua filha, o momento mais difícil que eles estiverem atravessando, eles vão buscar você, sabe por quê? Porque eles veem Jesus na sua vida, porque você mostrou que você teve e tem a sua vida transformada. E eles também querem experimentar. Eles também querem experimentar isso. Então precisamos fazer a diferença, querido. Mostrar que realmente nós fomos transformados. Deus nos transformou. Eu não sou mais aquilo. Eu vivo no mundo, mas o mundo não vive em mim. E nós temos, para ter moral, para chamar a atenção dos nossos filhos, nós precisamos deixar Deus transformar a nossa vida. Senão, querido, não adianta você falar. Nós temos falado que o mundo não lê Bíblia. O mundo não lê Bíblia. Muitas pessoas não lê Bíblia, mas elas estão lendo você. Elas estão lendo a mim. Sim. Eles não lêem Bíblia, mas estão lendo você e lendo a mim. Então precisamos tomar muito cuidado com a nossa atitude. Precisamos então olhar para essa palavra e de fato falar: Senhor, se tem alguma coisa na minha vida ainda para ser transformado, transforma, Senhor. Transforma, muda minha vida, muda algo, transforma algo que está errado dentro de mim. Eu quero ser perfeito na presença do Senhor. Esse perfeito, querido, é isso daí. Cada dia você vai tirando aquilo que não agrada ao Senhor, vai buscando a perfeição em Cristo, deixando Deus transformar a sua vida. Amém? Vamos falar com Deus. Então esse é o culto que agrada ao Senhor. É um culto sincero, verdadeiro. É aquilo que realmente você fala, aquilo que você vive. Não adianta a gente cultuar a Deus com a mentira dentro da gente. A gente não está vivendo aquilo que a Bíblia está falando. Então como é que Deus vai receber um culto mentiroso? Né? Então vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós chegamos na Tua presença, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, com o nosso coração aberto ao Senhor. E pedimos ao Senhor, ó Pai, faz a sondagem dentro de nós. Se tem alguma coisa, ó Deus, que precisa ser transformado, mudado, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Entra com providência, entra em ação, meu Pai. Queremos, ó Deus, que o Senhor venha mudar a nossa vida. Sim, ó Deus, porque nós queremos, ó Deus, apresentar um culto verdadeiro ao Senhor. Queremos sim, ó Deus, que o Senhor olhe para nós, ó Deus, e de fato o Senhor possa sentir, Senhor Deus, sim, ó Pai, que o nosso clamor, a nossa oração, o nosso louvor, sim, ele possa subir e tocar o coração do Senhor, ó Pai, que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço, ó Deus, pela vida do Juan, pela vida da Nayara, do Alessandro, da Sandra, Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a essa família, Pai, esse exame que eles fizeram, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, já colocamos nas Tuas mãos, já apresentamos ao Senhor, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem um plano melhor, ótimo, meu Deus, um plano perfeito, ó Pai, na vida do Juan, na vida daquela família, Pai. Muito obrigado, ó Deus. Também, ó Deus, nós pedimos, ó Pai, por todos os nossos irmãos da igreja, aqui da congregação, aqueles que estão aqui, aqueles que não vieram, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai de encontro, ó Pai, àqueles que não vieram. Se tem alguém doente, ó Deus, enfermo, Pai, em nome de Jesus Cristo, ministra cura sobre a vida dessa pessoa, Pai.
Senhor, meu Deus, também os demais que estão em casa acompanhando, ó Deus, através das redes sociais, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, nós não sabemos quem são as pessoas, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade, ó Pai, de cada um. Pai, se essa pessoa agora entendeu que ela precisa se render ao Senhor, ela precisa permitir que o Senhor venha transformar a vida dela. Pai, se ela entendeu, ó Deus, que o culto verdadeiro é aquele que nós fazemos ao Senhor, somente ao Senhor, ó Pai, como diz a Tua palavra, não adianta fazer festa para A, não adianta fazer festa para B, não adianta, porque o Senhor mesmo disse na Tua palavra, que não agrada ao Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, desperta, meu Deus, a Tua nação, desperta o Teu povo, ó Deus, para que eles possam entender, que nós devemos cultuar somente ao Senhor. E nas demais, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, abra a visão daqueles cristãos, ó Pai, sim, que há muito cristão que ainda estão cegos, sim, ó Deus, porque o Senhor não é um Deus de barganha. Senhor Deus, o Senhor já nos deu de graça a cura, o Senhor já nos deu tudo de graça na cruz do Calvário. Pai, muito obrigado, nós só temos que ser fiel ao Senhor, porque tudo o Senhor já fez por nós, tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário foi suficiente, não precisa de barganha, porque o Senhor não aceita isso. Pai, em nome de Jesus, faça a limpeza dentro da tua casa, Pai. O Senhor, meu Deus e meu Pai, praticamente estamos falando, está na hora de virar as mesas novamente, meu Deus, e fazer a limpeza dentro da tua casa, meu Deus. Tem misericórdia do teu povo, ó Deus. Ó Senhor Deus, receba esse culto, ó Pai. Sim, ó Deus, porque esse culto que nós estamos fazendo aqui agora é para o Senhor, somente para o Senhor, meu Deus, que é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda petição. Tu és o único Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, domingo, eu quero dizer para os irmãos que domingo não vou estar aqui. Amém? Domingo nem de manhã e nem à noite. Por isso eu conto com os irmãos, tá? Esteja aqui. Ainda não tem um pregador, eu vou ainda amanhã buscar uma pessoa para estar pregando de manhã e à noite, mas os irmãos estejam aqui, dando continuidade, amém? Domingo eu preciso fazer uma visita, então eu vou só chegar, talvez, lá pela madrugada, eu preciso fazer essa visita, amém? E eu peço aos irmãos que estejam em oração, e, na verdade, eu vou fazer essa visita domingo, e eu vou talvez ter que sair um outro final de semana, mas de repente eu não vou num domingo, eu vou num sábado, que também é uma visita, uma pessoa que sofreu um derrame ali em Una, e eu preciso fazer essa visita a essa pessoa, que já está passando da hora de eu fazer essa visita, essa pessoa que sofreu derrame, e ali na casa dela, nós vamos fazer um culto na casa dela, amém? E por isso, irmão, a minha ausência não é para passear, a minha ausência é para também fazer a obra do Senhor. E que os irmãos estejam orando então para a nossa saída, nossa volta, que o Senhor esteja nos conduzindo com segurança, amém? Fica todos com Deus.